esse empate do Fluminense foi com um gostinho de derrota, deixaram escapar uma vitória aí contra esse Juventude? O que você acha? E Matheus? Cara, só vi os melhores momentos desse jogo, mas vi que o Fluminense teve boas oportunidades até. Teve, eu acho, cabeçada com o Martinelli, acho que a bola bate na trave e quica na linha e tal. Não consegui ver, tava indo no jogo do Flamengo essa hora. Cara, não acho um mau resultado, não. Acho que esse Juventude é bem abaixo dos outros. Acho que não é essa bola toda ainda. Sempre pintam e tal, né? É muito difícil jogar lá, e é mesmo. Mas eu acho esse Juventude abaixo dos outros anos. E não acho um mau resultado, não. Não vou me aprofundar porque eu também não vi muito, mas até que, pelos melhores momentos, assim, achei que o Fluminense criou mais do que eu imaginava, mais do que eu imaginaria também. E acho que esse começo do Renato é bem ok, assim, vi ele na coletiva lá pontuando, até algumas pessoas pontuando além dele também, que no Brasil sempre tá tudo muito ruim, né? E o Fluminense acho que tá uma vitória de passar na Sul-Americana, tá bem encaminhado na Copa do Brasil, na época, acho que tá em quinto no Brasileiro. Alguém me confirma aí. Mas Vou confirmar. numa colocação acima. Tá em sétimo, na época da coletiva, acho que tava em quinto. Mas, cara, acho que o Fluminense tá numa posição ok, assim. Acho que não dá pra exigir muito mais que isso do Fluminense também, não. E é o início de campeonato, o início de trabalho ainda. O início do Renato foi bom, assim, em questão de resultado. Mas também é nítido que vai oscilar, que às vezes não vai conseguir um gol no final ali. E aí é só no longo prazo pra gente ver se o trabalho foi bom ou ruim. Cara, Bom, a sequência do Renato. Só passando aqui, que isso que o Matheus falou, né? Uma menção honrosa, que essa resposta aí do Renato foi após o jogo contra a União Espanhola, né? Na Sul-Americana, e uma pergunta de Cauã Tinoco. Se eu não estou enganado, Acho que foi. Não me recordo. acho que foi pergunta de Cauã Tinoco, só, né, trazendo aqui essa OBS. O finado Cauã Tinoco, ex-Cariocast. Calma aí que Acho ele que não não, foi demitido. acho que a pergunta do Cauã foi sobre o pênalti do União Espanhola, mas acho que a questão de resultado não foi o Cauã, não. Bom, só para trazer que a sequência do Renato analisando o trabalho, se a gente pegar todos os jogos, é muito boa. Ele só teve 2 derrotas no Brasileiro para Botafogo, que virou normal, o Igor pode falar aí, né? Todo Botafogo e Fluminense não tem como, os caras não conseguem ganhar. E a derrota para o Galo, que é assim, é num jogo inacreditável. Esse jogo eu vi, não teve live, mas só para comentar que o Fluminense ele consegue ceder 5 escanteios em sequência pro Galo. Eu estava vendo porque eu apostei em escanteio, então eu fiquei bem feliz. Mas, pô, tirando isso, a sequência é muito boa. E foi como o Matheus falou, cara, é muito difícil ganhar lá. O Nicolas trouxe aqui, que é 20 anos, o Fluminense não ganha lá desde 2005, cara. E é um retrospecto, assim, bizarro, com muito mais derrota do que empate. Então não dá para considerar um resultado ok, um resultado razoável. Eu acho que o jogo escancara o mau planejamento do Fluminense de você ter o Everaldo como camisa 9, né? Porque não tem como, assim, a quantidade de gols que ele perde no primeiro tempo, e ele já perde gols na Sul-Americana também, então o Fluminense está criando, só que tá esbarrando uma deficiência técnica do centroavante, assim, que não tem muito o que fazer, é o que tem. O Cano tá machucado, o Fluminense vendeu o Cauã Elias, que foi o cara que quebrou o galho muitas vezes no ano passado. Eu acho que foi um dos grandes responsáveis pelo Flu escapar do rebaixamento do ano passado, com gols muito importantes na ausência do Cano. E assim, é o que tem, mas tá sofrendo, tá pagando a conta por causa disso. E você vai jogar um Mundial com o Everaldo de camisa 9, assim, meio bizarro, né? Só pontuando também, acho o Everaldo bem abaixo e o Bahia sofria exatamente a mesma coisa. O Bahia conseguia criar muitas oportunidades e parava também muitas vezes no centroavante. Tinha uma baixa conversão, assim, acho que era a pior conversão do campeonato em chances criadas e número de gols, e isso passava muito pelo centroavante, que era o Everaldo. Até chegar o Lúcio e tal, que aí começa a melhorar, mas antes disso. Everaldo, que é jogador de cartola, pontua muito bem, porque ele finaliza tantas vezes mal que vai aumentando o número de pontos. Por exemplo, nesse jogo contra o Juventude, ele fez 7,70. Tá? Quem escalou o Everaldo aí, ó, fica a dica, tá? até onde pode ir o Fluminense de Renato Gaúcho? O que você acha, Vitor? Cara, vaga na Libertadores, eu acho bem plausível, e brigar nas Copas. Eu acredito. O Renato falou na coletiva, né, que ninguém no Brasil está jogando. Ninguém tá jogando futebol que tá sobrando, né? E eu acho que tem algumas. Tem verdade nisso, mas ele sempre fala isso todo ano, né? Toda coletiva que ele dá parece que é a mesma, né? Assim, nos anos de Grêmio ele sempre falou isso. Quem tá sobrando no Brasil? Me dá 200 milhões. É sempre a mesma coisa. Mas eu acho que tem verdade nisso, ninguém está sobrando de fato.
Apesar de eu achar que o Palmeiras é inacreditável a quantidade de ponto que esse time faz. É uma loucura. Mas... E ele falou sobre ser talvez o melhor time da Sul-Americana, o Fluminense, né? E eu acho que o Fluminense tem boas chances na Sul-Americana de conquistar um título que eu considero um título fraco, mas eu não vou entrar nesse debate aqui de novo. Que dá uma vaga direta na Libertadores, dá um título que o Fluminense não tem. Novamente, título irrelevante. Mas eu acho que o máximo que o Renato pode atingir é uma vaga direta, talvez, na Libertadores, porque vai abrindo ali, né? É G4, mas no final vai sempre girar G5, G6. Então, eu acho que dá para o Fluminense ficar assim entre os 8 primeiros do campeonato e conseguir uma vaga na Libertadores, sonhando um pouco mais alto, talvez um 5º, 6º lugar, que daí daria uma vaga direta caso vá abrindo vagas, né? Que, repetindo, é o que deve acontecer. Mas eu vejo assim, esse é o limite do Fluminense para mim. Não vejo o Fluminense brigando forte na Copa do Brasil, não vejo o Fluminense brigando pelo título no Brasileiro, vejo o Fluminense brigando por vaga na Libertadores no Brasileiro e quem sabe um título da Sul-Americana. E o título do Super Mundial? Você não esqueceu, não? O título é passar de fase, né? Porque o Igor aí conhece bem o Sam HD e disse que eles são perigosos.